Olá, boa noite. Ei, Lohane, Tudo bem? tudo jóia? E você? Tudo bom? Oi, pessoal. As pessoas estão começando a entrar. Temos um tema bem interessante aí pela frente, né, Dani? Bastante instigante, vamos falar assim, né? Quem não Curiosidade é? de entender exatamente o que que é ansiedade, né? Então, hoje, Exato, pessoal, a gente vai falar aí um pouquinho sobre a ansiedade infantil, né? Puxar um pouquinho do público infantil, adolescente. Mas a gente sabe que é um tema que está presente em todas as faixas etárias, né, Dani? verdade. E todo ser humano tem algumas coisas aí surpreendentes. Exatamente. Olha só, tem algumas pessoas entrando. Então, deixa eu me Sim. apresentar, né, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Lohane. Eu sou gestora pedagógica do Supera Ginástica para o Cérebro, da unidade Buritis. E hoje a gente vai bater um papinho com essa pessoa fantástica, Dani Cordeiro, que é neurocientista. Ela tem uma experiência muito bacana na área da educação e ela vai contar um pouquinho para gente sobre esse tema bem instigante. Oh, é um prazer. Eu agradeço imensamente a equipe do Supera Buritis por esse convite, né? Como é importante essa ginástica para o cérebro. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, né? Então a gente tem aí um caminho bem gostoso para trilhar. É um bate-papo, né? Que a gente vai aprendendo sempre. Eu sempre comento isso, né? Ninguém aqui sabe tudo. A gente está aprendendo e trocando experiências o tempo inteiro. Então é com muito carinho que a gente hoje está aqui essa noite para bater esse bate-papo, para falar um pouquinho da ansiedade, infância, adolescência, adultos, idosos, mas com foco maior, né, na infância e na adolescência. Muito bom. Então já temos algumas pessoas. Professor Paulo está aí presente, que honra. Pessoal, então para a gente começar a entender um pouquinho o que que é ansiedade, nada melhor do que a gente entender essa definição. Então, Dani, preparada aí para a Isso. gente começar a tirar essas dúvidas? Olha Vamos só, lá. quem Hum. tiver dúvidas e quiser mandar aí algumas perguntas no chat, se a gente conseguir acompanhar, a gente vai tirando dúvidas de vocês, tá? Mas, caso a gente não consiga esclarecer tudo aqui na live, né, gente? É tudo tão rapidinho. Vocês podem fazer contato com a gente depois que a gente vai esclarecendo para vocês. Mas, para começar, o primeiro ponto é: conta pra gente, Dani, o que que é ansiedade? Afinal de contas, todo mundo sabe por alto, mas qual que é a definição da ansiedade e quais são os sintomas físicos que a gente consegue perceber nas crianças e no público adolescente? Então vamos lá. Primeiro, a ansiedade é um processo natural. Então, todo mundo já é ansioso por nascer, vamos colocar assim. É um Uhum. mecanismo natural onde o corpo da gente está preparado para a gente enfrentar um estresse, para a gente resolver os problemas de ordem prática. E é muito importante a gente ter essa ansiedade, que é essa mola propulsora para a gente poder resolver os conflitos do dia a dia, vamos colocar assim. Mas quando eu tenho muita tensão, muita preocupação, né, isso sai do parâmetro natural, gerando um grande estresse, e aí a gente desencadeia alguns transtornos, dentre eles o transtorno da ansiedade, né, que se não é tratado, vira até uma síndrome do pânico. Então, essa alta tensão, essa alta preocupação que gera essa questão toda, essa desordem, vamos dizer assim, no organismo. E aí eu tenho tanto sintomas físicos, quanto emocionais, cognitivos e comportamentais. Mas como Uhum. você me perguntou do físico, vamos lá. Então, a gente geralmente vê aquelas crianças no primeiro dia de aula,
dá dor de cabeça, dá dor de barriga, às vezes fica gripado, tem uma febrezinha de 37 e pouquinho. Isso tudo são sintomas físicos gerados por essa ansiedade, né? Algumas pessoas desencadeiam até diarreia, náuseas, vômitos, né? E falam assim, engraçado, passou esse problema, todo esse meu sintoma físico também desapareceu. Por quê? Porque era a questão da ansiedade. E nesse momento em que a gente está vivendo, que estamos todos ansiosos, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns sintomas que pode parecer que são outras doenças, né? A falta de ar, mão suando o tempo inteiro, taquicardia, né? E insônia, né? Insônia. Exatamente. Tadinho do cérebro, né? Não parou um minuto com Não essa. para mesmo, né, gente? Então, o que que a gente tem aí da ansiedade? É exatamente a pré-ocupação que a gente tem. Então, a gente sofre muito por algo que vai acontecer ainda. E quando a gente trabalha exatamente com as crianças, a gente fica na dúvida, e aí, será que é uma ansiedade? Será que é a dor de barriga? Será que é a saudade da mãe, do pai? Então a gente tem sempre essa dúvida, mas eu acho que o importante, Dani, é a gente sempre dar voz ao que a criança nos traz, né? Com certeza, né? A gente tem que ver toda essa questão do contexto, porque às vezes é um problema de distúrbio mesmo, fisiológico, não sendo de ansiedade, né? Então, validar o que a criança fala, validar o que o adolescente fala, é de extrema importância, até mesmo para poder descartar e trabalhar essa ansiedade, né? Tem várias formas de se trabalhar, como uma questão aí de uma atividade física, de uma meditação, de alguns jogos mentais que vão aí também auxiliar e diminuir esse estresse. Porque, na verdade, o que, que o organismo ele faz? Ele acha que ele está em perigo. Então, ele se prepara ou para fugir ou para lutar. Então, esse organismo todo com medo, com essa angústia, né, sem saber o que, que acontece, sem essa tranquilidade, gera todos esses sintomas aí. E aí, como eu disse, tem a questão aí também emocional, comportamental, cognitivo envolvido também. Uhum. A gente vai Espero que falar um eu... pouquinho, né? O, Isso. o interessante de perceber esses sintomas físicos é que quem convive com essa criança, com esse adolescente, também consegue perceber e consegue Sim. auxiliar de alguma forma, né? Uhum. Mas, Dani, conta pra gente agora o que que os pais ou os familiares têm a ver com esse processo, tem a ver com esse quadro de ansiedade. E a gente pode dizer que esses pais, eles são exemplo de ansiedade para as nossas crianças e adolescentes? Pais ansiosos, filhos ansiosos, né? Já diz aí Augusto Cury, né? Então, estudos estão sendo feitos porque sempre tem uma questão genética, sempre se fala da genética aí também. Mas Uhum. parece, um estudo foi feito agora na Inglaterra, que a questão genética ela é muito pouquinha, é mais o fator ambiental. Então, se eu estou numa casa onde o pai é ansioso, a mãe é ansiosa, os pais são exemplos. Logo, o filho acaba se tornando ansioso também, com esse excesso de preocupação, né? Uma insegurança muito grande, achando que nada vai dar certo na vida. Então, os pais têm que tomar muito cuidado, porque eles são modelos, né? Nós somos modelos o tempo inteiro e somos exemplos, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, fumar faz mal à saúde, mas a pessoa está ali fumando. Não tome refrigerante, porque o refrigerante tem isso, isso e isso, mas está lá com um copão de refrigerante, né? E a criança e o adolescente, eles vão aprender principalmente no ato, no dia a dia, de como se conduz uma conversa, de se está ansioso, se não está, né? Então, assim, pais super protetores, filhos ansiosos. Pais Uhum. autoritários, filhos ansiosos. Pais permissivos, filhos ansiosos. Então, o ideal
né? É a gente tentar achar exatamente o quê? O equilíbrio, né? E, igual eu conversei outro dia com a Sueli Mesquita, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis. Então, para trabalhar essa questão da ansiedade, nada como uma boa conversa da família, né? Principalmente, Com né? certeza. Ô, Dani, você acredita que hoje, com a rotina Hum, que os nossos alunos têm, né? Hoje as crianças e adolescentes são vistas como adultos. Então, mini eles empresários. exatamente. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande. Nesse período de isolamento social, a maior experiência que eu tenho com os meus alunos dessa faixa etária é: Lohane, eu não aguento mais, é tanta coisa da escola, eu fico o dia inteiro estudando. O que que você consegue perceber nesse processo aí de muita responsabilidade para a faixa etária que não deveria ter tanta responsabilidade assim? Isso ajuda para a ansiedade? Ah, para ansiedade, com certeza, é um prato cheio, na verdade, né? Se quiser ter uma pessoa ansiosa, lote a agenda dela com atividades que ela não tem tempo de ter um lazer, de ter uma Uhum. atividade lúdica, né? Eu sempre tenho falado da importância da atividade física, a importância de uma prática, seja ela de meditação, seja ela um hobby, alguma coisa de trabalho manual. Então, o que que a gente percebe? As crianças, infelizmente, muitas vezes estão deixando de ser crianças, né? Uhum. Não dá tempo de brincar de um pega-vareta, de um jogo, de massinha, que é tão importante nessa faixa etária, né? Lógico, mas depois resgata, mas não é a mesma coisa. E esses meninos estão querendo assim que eles amadureçam muito rápido. E o cérebro não está acompanhando isso, né? Vocês aí do Supera sabem isso muito mais do que eu. Né? Uhum. Então, o que que a gente tem? Que o cérebro ele está demorando mais a amadurecer. Tem estudos aí que falam que é só por volta dos 24 anos. Há uma ampliação dessa adolescência. E a sociedade está querendo o contrário. Está querendo que amadureça, tenha responsabilidades cada vez mais, mais, mais. Né? Então, a gente está contribuindo para pessoas e até mesmo uma sociedade ansiosa. E aí a gente está vendo a quantidade de que a gente vem de depressão, de angústia, síndrome do pânico, né? Essa intolerância ao fracasso, não cria-se a questão da resiliência, né? Da Sim. empatia. Então são essas habilidades que estão aí faltando a gente lapidar, vamos colocar assim. Quando a gente trabalha no Supera, eu costumo fazer a seguinte pergunta para as nossas famílias: gente, o que que é mais importante? A gente desenvolver as habilidades cognitivas ou socioemocionais? E a gente tem uma resposta unânime. O pessoal fala: poxa, eu acho que o cognitivo é muito mais importante. Mas quando a gente vai observar essas habilidades socioemocionais, se elas não são desenvolvidas, se elas não são trabalhadas da forma que devem acontecer, a gente tem uma criança que parece mais um adulto, né, que dá conta de tudo e que busca controlar todas as coisas, mas que no fundo essa maturação não aconteceu, o cérebro não consegue acompanhar. E quando a gente fala do aprendizado em si, é um aprendizado que na verdade não acontece. Então, é uma criança que consegue, às vezes, decorar conteúdos, que consegue dar conta de tudo que apresenta, mas no fundo, quando você vai perceber, é uma criança totalmente triste, essa presença da ansiedade muito forte e ficar de lado. Podemos esquecer, são crianças ou são adultos. Acho que a faixa etária de adolescente é mais delicada ainda, porque Sim. dizem crianças, não se dizem adolescentes, e a gente fica também tentando equilibrar o que fazer. Então, tem cautela muito grande da nossa parte, tanto como profissionais, como os pais, de entender que tanto as habilidades cognitivas como socioemocionais são habilidades com a mesma importância. A gente precisa trabalhar sempre equilibrando. A receita Uhum. é, Dani? É, é achar exatamente esse equilíbrio, né? A BNCC vem atualmente com essa questão do socioemocional mais forte, digamos assim,
E o cérebro só aprende se eu tenho emoção, se aquilo me toca e aquilo me faz sentido. Igual você falou, decorar é outra habilidade, né? Aí eu até brinco muito com meus alunos, se eu quisesse um papagaio, arrumava um. Decorar é uma maravilha. Agora, o que que eu vou fazer com esse conhecimento, com essa aprendizagem? Como que eu vou trabalhar as informações que eu tenho? E às vezes, no momento de tomada de decisão, eu tenho que controlar a minha emoção, né? E crianças e adolescentes, eles têm exatamente esse rompante. Se ele tem esse rompante, eu tenho que saber trabalhar essa habilidade socioemocional para que ela venha de encontro para a habilidade cognitiva. Porque uma sozinha não vai dar, não dá. Elas têm que andar em conjunto. De mãos Né? dadas, né? Exato. Então, assim, meu filho é brilhante, só tira 10 e tal. Mas como que tá a emoção dele? É uma criança feliz? É uma criança que interage? Né? Essa questão aí, eu já tem um tantinho aí de estrada, né? Eu brinco muito isso, que já tem 20 anos aí que eu estou na área de educação. Quantas e quantas crianças e adolescentes que a gente está vendo hoje com um apoio psicológico que a gente não via há tempos atrás? Sim. Né? Que tem as questões aí, né, de alta, até mutilação, e não via-se isso antes. Né? É exatamente esse contraponto da habilidade socioemocional precisando ser trabalhada. Né? E achar esse equilíbrio, nada melhor do que exercícios, né, mentais, né, que é tão importante para isso. Isso mesmo. No Supera, a gente vai trabalhar exatamente com o intuito de aprimorar essas habilidades, sejam cognitivas e sejam socioemocionais. Então, uma frase que a gente citou, eu vi que teve gente aí comentando também, professor Daltro comentou aí que o cérebro ele vai aprender, ele vai desenvolver quando ele se emociona. Então, é exatamente essa proposta que a gente traz. Então, se a gente tem um jogo cognitivo, uma ferramenta específica para trabalhar as áreas do nosso cérebro, para aprimorar as nossas competências, gente, é muito bacana. Então, é exatamente aquilo. A gente vai se desenvolver brincando, a gente vai se desenvolver com aquilo que emociona. Quando a gente tem uma informação bem mais ou menos, alguém passa uma informação para o outro que não faz muito sentido, a gente nem se lembra. Agora, quando a gente chega, até mesmo numa conversa aqui, poxa, Dani, olha que legal. O nosso cérebro, ele já ativa algo diferente. Peraí, isso é bacana, isso eu preciso aprender. Então, quando a gente traz isso para a educação dos nossos alunos, a gente pode ter uma educação de qualidade, né? Eles aprendem, eles absorvem e eles vão utilizar isso para o resto da vida, não é mesmo? E nem percebe que aprenderam, né? Porque isso que é bacana, é quando você percebe que o aluno está sabendo aquele conteúdo de uma maneira fluida, né? Não de uma maneira impositória, porque para ele fez significado e ele se emocionou. Né? O Isamitiba tem uma frase que fala: o saber tem que ter sabor. Né? E esse sabor que eu falo de preferência doce, né? Bem assim, uma mousse de chocolate, para poder se alimentar. E o cérebro gosta disso, né, Lohane? De recompensa, ele gosta de feedbacks positivos. Por isso que a psicologia positiva ela é tão importante nesses momentos, que aí ele vai tendo assim, a sensação que está tudo bem, que eu estou num ambiente seguro. E aí, o que acontece com a ansiedade? Ela abaixa. Tá abaixando. Realmente. Eu tenho um aluno que ele ilustra muito isso pra gente, Dani. Quando ele chegou ao Supera, a mãe bem ansiosa, e aí chegou contando que o filho não dava conta de nada, não dava conta da matemática, porque esse menino não aguenta isso. E aí a primeira coisa foi, peraí, vamos ter um pouco Respira. mais de respira, porque é muita informação ao mesmo tempo. Então a gente via assim, uma mãe que já estava sem lugar, sem entender mais o que fazer com essa criança, né? Na verdade, ele já está entrando aí na adolescência. E aí, quando a gente começou esse trabalho
com as ferramentas lúdicas, trazendo uma presença de jogos, hoje ele teve uma melhora tão significativa no desempenho escolar dele e até o semblante a gente vê que muda. Porque Com faz sentido. certeza. É um aprendizado que faz sentido para ele. E é um cuidado que a gente precisa ter também. O que faz sentido para mim, eu posso estar dentro de Ah, sala, planejar e imaginar uma coisa maravilhosa, mas que não cabe aos meus alunos, ou até mesmo os pais. Imaginar algo tão bacana, mas que não cabe aos filhos. Então a gente precisa entender o que que essa criança precisa aprender, o que que é interessante para ele, e a gente precisa se adaptar sempre. exatamente. Não existe receita de bolo, né? Não. Cada um é um, cada um tem um grau de ansiedade, né? Alguns passam por desafios e obstáculos assim, ó, sem problema, outros já ficam mais retidos, né? E é muito engraçado quando você fala assim, que eu brinco que eles chegam de asa quebrada, tudo olhando para baixo, assim, e de repente cresce, né? Eu brinco assim, agora menos, ainda por cima, porque vem a questão da autoconfiança, né? Eu brinco, tem essa história de fracasso, né? O fracasso já acompanha, né? Muitas vezes a criança que é ansiosa, né? E a mãe ansiosa sufoca, não tem jeito, né? Verdade. Porque ela vai querer fazer por ele e a gente não pode querer por ele. Não dá oportunidade de pensar, né, numa solução. Agora, Dani, pensando aí nas nossas habilidades, né, tanto socioemocionais como cognitivas, o que que a gente pode pontuar como o maior prejuízo que essas crianças e adolescentes têm no desempenho escolar com essa presença da ansiedade? Olha, eu costumo citar três coisas que para mim elas andam no mesmo patamar de importância: Uhum. atenção, concentração e interpretação. Então, às vezes, ele vai ler uma frase curta, no final ele já não sabe o que ele leu. Ele está preocupado se a porta está aberta, se a porta está fechada, se o colega já voltou do banheiro, se não voltou, ou seja, não tem essa atenção e, consequentemente, não tem essa concentração. Aí a gente desencadeia como se fosse aquele jogo de dominó, que vai assim caindo as pecinhas. Que aí vem o foco, aí vem a questão da memória, que ele não vai reter, porque como ele não está prestando atenção, igual você falou, não faz sentido, então passou batido. Ele tem a questão da resiliência, porque acha que aquilo ali tudo tem que ser do jeito dele, da forma dele, como ele quer, né? Uhum. Perde todos os prazos, todas as tarefas, porque não prestou atenção lá na frente. Então, são desdobramentos que você vai fazendo, igual eu comentei, uma reação realmente em cadeia. Mas se eu não tenho atenção, eu prejudico tudo, né? E aí eu tenho que saber lidar. É uma questão de ansiedade, é uma questão de déficit de atenção, é uma questão de outros transtornos envolvidos. O que está acontecendo com esse menino? Pode ser pais separando, pode ser vítimas de bullying, né? Pode ser um problema que ele tá com receio. Adolescente se brigou com a namorada ou o namorado, pode É, saber, né? Tem uma frase de adolescente que eu gosto muito que fala o seguinte: tudo parece o fim do mundo, mas é apenas o começo, né? Que tudo é muito, é tudo né? muito intenso, né? E é ali, tem que resolver na hora, né? Então, o grau de ansiedade, naturalmente, ele já é maior do que de uma criança. Então, a gente tem que saber lidar e trabalhar, né? Eu acho muito importante quando você comenta a questão da escuta, né? Às vezes o menino chega tão assim que a gente primeiro tem que acalmar para continuar, porque senão vai atropelar tudo, na verdade, né? Então, assim, o que mais prejudica realmente, igual eu falei, para mim os três ali é a questão da atenção, concentração e a interpretação. Que aí pega às vezes só o finalzinho da frase e já pré-julga tudo lá para frente, né? E às vezes a pessoa não falou nada daquilo. Pois Então, é. Quando a gente fala aí da atenção, a atenção, gente, é a porta de entrada para o aprendizado. Não exatamente. tem o mínimo de atenção,
como que eu quero uma criança criativa, como eu quero uma criança que tenha um raciocínio bacana, ou uma criança que consiga interpretar. É a base, né? Eu tô vendo que Uhum. tem algumas pessoas aí comentando. Alguém, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aí sabe alguma ferramenta que a gente consegue trabalhar especificamente a nossa atenção, o nosso foco? Vamos ver Será? se alguém chuta alguma coisa. O que que a gente pode usar para trabalhar essa habilidade? Ficaram tímidos. Olha, Oh! tendo ábaco. Muito bom! O ábaco é a ferramenta mais robusta que a gente vai trabalhar no Supera. Por quê? É a ferramenta que a gente vai desenvolver essa habilidade da atenção e, consequentemente, vem os outros ganhos, como raciocínio, a Uhum. coordenadora. É um conjunto de habilidades que são trabalhadas, mas o principal foco é o desenvolvimento da nossa atenção. Jogo de cruzadinhas também, a gente vai trabalhar uma variedade de jogos cognitivos. Mas, como a nossa atenção é porta de entrada para esse aprendizado que a gente tanto necessita com as crianças e com os adolescentes, é o ábaco que a gente vai trabalhar. Então, com essa ferramenta, as crianças, adolescentes, todas as faixas etárias conseguem se envolver. Então, vem essa presença da emoção, de participar desse processo, de perceber que é capaz de superar os desafios, e aí a gente tem um resultado muito bacana. Tá, É, pessoal? Então, a faz- sessão. fazer parte do processo é importante, né? Eu me senti integrado e não simplesmente eu consegui de outras formas. É conquista, né? É aprender aprendendo, é tentativa e erro, né? E quando consegue, comemora o tempo inteiro, né? Eu comento o seguinte, às vezes uma média de 60% é um total para aquele aluno. Então, né? Tem que comemorar cada conquista. Aham, exatamente. Cada um tem aquilo que é mais forte, uma habilidade que é um ponto forte, e tem a habilidade que não é, e tá tudo bem. Mas a gente Exato. tem que aprimorar dentro da limitação de cada um. Então, respeitar o processo dessa criança é muito importante, desse adolescente. Então, eu posso ter um aluno que é maravilhoso aí na matemática, mas no português ele não é tão bacana. Vamos aprimorar, mas de uma forma leve. Porque tudo aquilo que a gente traz com uma intensidade exagerada para esse aluno, ele não vai conseguir acompanhar, né? Com certeza, né? Pergunta, então? Pois não. Ana, agora eu quero saber o seguinte, acredito que o pessoal também vai achar interessante essa pergunta. Qual que é o impacto da ansiedade na vida adulta? Então, a gente tem uma criança que já tem quadros de ansiedade, um adolescente, quando ele está iniciando a vida adulta, que a gente pensa aí em vestibular, que já traz uma tensão natural, quando a gente pensa aí no mercado de trabalho, na tomada de decisão do que fazer. O que que essa ansiedade pode prejudicar nesse início de vida adulta? É, se ele já foi uma criança adulta, foi um adolescente adulto, né? A chance de ser um adulto ansioso, ela é muito grande, né? O que a gente percebe é que são pessoas inseguras, que têm dificuldade de tomar decisões, né? Tem uma charge até que fala assim: eu tenho medo, primeiro do fracasso, segundo de tomar todas as decisões erradas. Aí o colega do lado fala assim: não, tenha medo só da primeira, né? Porque a segunda é com certeza. Com Então, certeza. essa insegurança são pessoas que só conseguem ver assim um lado pessimista. Eu assisti um webinário do Supera e eu gostei muito quando eles colocam a frequência cerebral, né? Do positivo, do negativo. Às vezes é a mesma notícia, mas a maneira que se coloca, ela é diferente. E a pessoa que tem essa ansiedade, ela só vai ver as notícias com um foco mais no negativo, né? Uhum. Então, em vez de pegar as coisas boas que estão acontecendo, falar assim, ah, mas acontece que eu sabia que ia fazer frio, eu sabia que ia chover, Tava né? só esperando para soltar aquela crença, né? Já espera Yes. aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, tá tudo mais ou menos, vamos colocar dessa forma, né? E com isso a consequência ela é drástica. Não da sua época, que você é bem mais nova do que eu, mas de um desenho
que tinha assim um leão e uma hiena. O leão era sempre assim, que lindo! E a hiena ficava assim, ó dia, ó céus, ó azar, né? Então é o ansioso, porque ele está preparado para quê? Para fugir daquele espaço, né? Ou pela luta de sobrevivência. Então tá tudo muito ruim, né? Tá tudo muito mais ou menos, nada tá 100%. Né? Eu vejo aí que a Alessandra perguntou, né, como trabalhar isso, é exatamente focar no positivo. Nossa, meu filho, você tirou 7 aí na prova que valia 10, bacana, você conseguiu, mas vão tentar melhorar na próxima, mas eu tenho certeza que você vai conseguir mais e mais, né? Realmente hoje está frio, mas que bom que está frio, né? Existem as 4 estações, tem um porquê, né? Sim. Então, a gente não pode ficar achando que está tudo ruim, né? Então eu costumo comentar, tá todo mundo preso dentro de casa, mas a sua casa é uma prisão ou é um lar? Prisão de ficar lá, Aham. né, preso ou é um momento de acolhimento, né? Então é importante você saber olhar as coisas positivas, né? Tudo realmente tem os dois lados, né? Então, vamos para o lado mais fácil do que o lado tortuoso, né? Sim, é verdade. Os nossos pensamentos afetam totalmente o desempenho das nossas habilidades, né? E quando a gente vai pensar aí, em um adolescente entrando na vida adulta, já tem uma pressão muito grande, porque tudo muda, né, Todo drasticamente. mundo. Então já pensa no mercado de trabalho, pensa qual vestibular que eu vou fazer, como é que eu vou estar daqui uns anos. Então já vem essa ansiedade natural, mas a gente precisa pensar no seguinte, é o que a gente bateu um papinho antes, sobre a importância desse socioemocional. Porque Sim. quando a gente fala de uma formação acadêmica, de conhecimento acadêmico, a gente consegue se desenvolver, a gente consegue estudar e ter ali um diploma que a gente quer. Mas e quando eu estou de frente a uma entrevista de emprego? Qual que é o diferencial que eu vou apresentar nesta empresa? Qual que é É, a postura que eu tenho nisso? Eu vou saber controlar as minhas emoções, meu nervosismo, de estar ali competindo com umas outras pessoas, porque o mercado é muito competitivo, né, com, Dani? com certeza. E o que vai diferenciar hoje é exatamente como que eu vou lidar com essas emoções. Eu costumo dizer que há pequenos anos atrás, pouca coisa, se você formasse numa graduação na faculdade XYZ, você tinha um emprego garantido. Aham. Hoje, você pode ter a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo, só que você tem que ter principalmente a habilidade socioemocional. Como que vão existir, como que vão ser as relações profissionais, né, e pessoais. E as pessoas ansiosas, elas têm muita dificuldade exatamente nas relações, onde os conflitos aumentam, os desgastes aumentam, e muitas vezes você tem que respirar, pensar com outra cabeça mesmo. E tem coisa que é assim, né? Tudo muito rápido. Então, a trabalhar a habilidade socioemocional, o cognitivo vem atrás, né? Porque, igual você falou, a atenção é a porta de entrada. Se a minha atenção é a porta de entrada para eu aprender, e eu quero aprender, o emocional está ali, ó, me estimulando a aprender, eu vou aprender. Então, Uhum. isso é muito importante, realmente. Senão vira aquele ciclo, né, do fracasso e da hiena aí, que algumas pessoas falam assim, isso é da minha época. Eu falei, da minha também. Depois eu vou fazer questão de pesquisar que desenho é esse. Tá vendo? Estiguei o cérebro. Olha, olha que bacana. Soltou e eu já fiquei curiosa para saber o que é. É assim que a gente vai conhecendo coisas novas. A novidade vai motivando a gente, né? O Agora, tempo todo. Ah, mais uma pergunta, gente. ah. E essa pergunta serve para todas as idades, na verdade. Quem aqui consegue viver sem um telefone? Me responde aí. Se alguém conseguir, vai ganhar um prêmio. Porque hoje tudo se reduz a celular, computador, tablet. A gente está numa era digital, a gente tem essa necessidade, essa demanda. Mas olha só, o uso dessas redes sociais aumentaram os níveis de ansiedade? Com certeza.
Porque nós temos uma questão de mundo virtual e mundo real. O Uhum. cérebro não distingue os dois, né? Tanto é que quando o menino está ali no videogame, ele vive as emoções do videogame. Ganhou, perdeu, ele está vivendo aquela emoção. E as redes sociais, eu falo que é o paraíso. Tudo é lindo, as mulheres são todas lindas, belas e esbeltas, né? Todo mundo com tudo no lugar. As pessoas, elas acabam postando somente aquilo, né, de felicidade. E a gente não tem isso 24 horas. A gente tem angústia, a gente tem tropeço, né? A gente tem a dor de cabeça. Então, as redes sociais acabam contribuindo, sim, para essa ansiedade, principalmente para aquelas pessoas que se cobram demais, né? Eu tenho que ser assim. E o adolescente, então, é a porta de entrada total para essa ansiedade. Então, por isso, né, que o ideal seria realmente controlar o tempo das redes sociais, não só para os adolescentes e crianças, mas para nós adultos também, porque senão a gente fica no joguinho, aí gera insônia, né? Ou então fica assim, quero saber o que fulano postou, né? Eu, nessa quarentena, eu tenho feito muita coisa na cozinha, então eu tenho postado alguns bolos. Aí o pessoal, qual é a receita e tal, né? Mas a gente tem que saber que a gente não vive nessa sociedade glamurosa, né? A gente tem que saber dos nossos valores, das nossas limitações, porque lá tudo é perfeito. E na vida, né? A perfeição, ela é uma utopia. A gente aprende e erra o tempo inteiro, né? Então eu costumo dizer o seguinte: as redes sociais mostram as flores, os espinhos não. Com certeza. E a gente tem essa necessidade, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com as ferramentas do Supera, a gente traz essa presença do tecnológico para tentar buscar algo positivo, porque é uma necessidade que existe para todos nós. Hoje a gente vê criança de 5 anos dando um couro na gente quando pega um telefone. Né? Até eu, Dani, tem hora que eu apanho quando tem filho perto, porque eles têm uma facilidade muito grande. Mas o que Eles que a são gente digitais. são digitais? Eu pego esse pedacinho aí, mas eles ainda mais. Mas o que que a gente pode fazer para usar essas ferramentas de uma forma positiva? Então, por exemplo, no Supera a gente tem uma plataforma de jogos cognitivos. Então, a gente usa exatamente o útil ao agradável, tem essa necessidade, esse prazer muito grande com o telefone, com a tecnologia, mas a gente pode buscar utilizar isso ao nosso favor, buscar um equilíbrio, né? Não ficar só em rede social, querendo saber aí Exato. de notícias, ou até mesmo sabendo de notícias que são negativas e que traz só coisas ruins para o nosso cérebro, traz um pensamento não tão bacana. Então, são algumas dicas. Olha, o telefone está aí, tem vários recursos. Procura um jogo bacana que vai trabalhar as habilidades do cérebro, que vai te fazer pensar em uma solução. Não é Uhum. um jogo que traz algo pronto. Porque a questão grande disso é exatamente o pensar. Com a internet, a gente anula o pensar, né, Dani? Uma das fatores desse amadurecimento está sendo tardio é porque as coisas estão muito prontas. Então, o Aham. cérebro tem uma certa dificuldade de estar amadurecendo, né? Então, há um tempo atrás, lá vou eu voltar há uns pequenos anos atrás. Na quinta série, que primeiro que não era sexto ano, era quinta série, não existia escolar para a escola. Você tinha que ir a pé, de carona, ou o pai levava, você tinha que se virar. Ninguém mais levava lanche para a escola, né? O chique era comprar na cantina. Hoje, até nós adultos, levamos a nossa merendeira, Verdade. não é? Só que agora é toda chique, toda mais, né? Mas a gente leva o nosso lanche para dizer, digamos assim, que estamos saudáveis. Então, com isso, a gente acaba criando as pessoas na redoma, né? Antes o menino pegava um ônibus, não tinha celular para a mãe saber onde é que estava. Hoje, geralmente, a gente chama um aplicativo e fica ainda olhando para ver se o menino chegou no lugar. Então, isso tudo vai atrasar, digamos assim, essa maturação cerebral. O que eu Uhum. tenho que fazer? Procurar exatamente recursos que vão auxiliar. Então, são jogos de estratégia, jogos de memória. Eu amo, né?
Até fugiu o nome. Olha só como que o cérebro da gente aí é uma coisa que eu adoro. Quebra-cabeça, lembrei. É. A questão da quebra-cabeça, que hoje você tem no celular, você tem esses jogos. Tem alguns que, inclusive, são exatamente, né? A seta está por um lado, mas você tem que apertar para o outro lado, né? Ver a dominância cerebral. Então, tudo, igual algumas pessoas comentaram, é questão realmente de equilíbrio, é questão de saber o que está sendo feito, porque o que, que o cérebro faz, né? Ele vai fazer o que ele gosta, o que ele não gosta, ele vai deixando assim de lado. E às vezes, o que ele não gosta é o mais necessário. É aquela habilidade que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Então, ir trabalhando, né, dando pistas para esse cérebro, mostrando que ele é capaz, porque ele é capaz realmente. Às vezes ele tem uma facilidade em alguma área, mas ele é capaz de tudo, graças aí à neuroplasticidade que todos descobriram, né? Agora, ficar 8 horas no computador, sendo que você não trabalha com o computador, vai ser benéfico? Claro que não, né? Descobri que eu tenho sites de busca, mas o que que eu vou fazer com essas informações? Como que eu vou trabalhar com elas, né? Porque uma coisa é eu olhar lá uma informação, copiar num caderno, outra coisa é eu saber o que que isso vai acrescentar na minha vida, né? E é muito importante o hábito da escrita, né? Que está se perdendo por aí, né? Porque quando eu escrevo, eu registro. É como se eu estivesse talhando uma pedra, né? Estou registrando aquele momento. Por isso que é tão importante e está tão aí em várias escolas, mapa conceitual, mapa mental, né? E o porquê disso? Que o cérebro não pensa linearmente. Ele é cheio de ideias e ele vai salpicando o tempo inteiro. É. Fora aquelas dicas, né? Se você é canhoto, começa a escovar o dente com a mão direita, né? Se você tem o hábito de colocar o relógio no pulso, põe no outro. Exato. Isso é um exemplo que a gente tem de neuróbicas, que é Pois é. a aeróbica dos nossos neurônios. Então, a gente tem um cérebro muito inteligente, de uma proporção que nem a neurociência sabe totalmente, né, Dani? Tá no Sim, estudo ainda. A gente tem com muito, certeza. mas a gente já tem algumas dicas, alguns passos para auxiliar esse desenvolvimento cerebral. Então, quando a gente Uhum, fala de neuróbica, são exatamente os exercícios que a gente tem o hábito em realizar, mas a gente vai realizar de forma diferente. Então, a Dani acabou de falar aí do relógio. Se eu utilizo o meu relógio na mão esquerda e eu coloco ele na mão direita, automaticamente, quando eu quero olhar a hora, eu vou para o pulso, eu tenho hábito. Então, o seu cérebro ele vai ter que fazer caminho diferente para obter uma resposta. Então, a gente tem como exemplo utilizar a mão não dominante para escrever, para. Tô lendo aqui o comentário, aprendendo com você. Para escrever, para escovar os dentes. Gente, criança faz neuróbico o tempo inteiro. Anda de uhum. costas, eles fazem coisas diferentes. Então a gente precisa trazer essa rotina também, trazer coisas diferentes para o nosso dia a dia, porque vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa diferente que eu preciso aprender. Se eu escrevo com a mão dominante, é mamão com açúcar. Se eu vou escrever com a mão não dominante, o meu cérebro ele vai precisar esforçar um pouco mais para conseguir aquele resultado. E aí a gente entra também numa questão da importância do treino. Então, o meu cérebro Uhum, ele capta informações, recebe informações. E aí, gente, o nosso cérebro trabalha até quando está dormindo, viu? com Então, nesse momento certeza. fazendo a seleção. O que é importante? O que não é importante? Mas ele não sabe exatamente qual que é a sua necessidade. Então, quando você treina, você está afirmando para o seu cérebro que é aquilo que você precisa aprender, é aquilo que você precisa desenvolver. Então, o treino cognitivo é importante para todos nós. Além de desenvolver as nossas habilidades, vai contribuir também para a baixa da nossa ansiedade, do nosso estresse do dia a dia. E aí você consegue trilhar exatamente um caminho, né? Porque quando eu vou fortalecendo aí esses caminhos, vamos colocar uma linguagem bem tranquila, aí ele vai ficando também com autoconfiança, né? Então, às vezes eu falo assim, vamos ler de cabeça para baixo, os meninos, que isso, ficou doida? Eu falei, não, isso é treino. E
você vai exercitar. Você começa a ratear, mas depois você pega. Aí eles me falam assim, isso é mágica? Não, né? É treino, né? Treino, treino, é muito legal. Tem alguns alunos que hoje, quando a gente dá a dica de neuróbica, fala de escrever com a mão não dominante, eles falam assim, ah, Lohane, mas isso eu já até sei. Por quê? Com o treino a gente consegue sim desenvolver as habilidades. Aqui Com tem uma certeza. pergunta, Hum. tomar banho no escuro é uma neuróbica? Sim, é uma neuróbica diferente. Conhecer aí o seu corpo, para conhecer um pouco melhor onde que eu pego o sabonete. São formas também de neuróbica, tá? Ah, uma coisa legal. Não utilizar GPS. Gente, se a Ah, gente não usa GPS, é uma neuróbica e tanto, porque a gente sempre utiliza essa ferramenta para chegar nos lugares. Ninguém pensa mais nos caminhos. Então, o GPS, deixar de utilizar um pouco, fazer um caminho contrário do que a gente faz, mudar rotas, são vários exemplos aí de neuróbica, tá bom? Então, mais uma. Aqui a gente ia falar um pouquinho dessas dicas mesmo, de como estimular o cérebro e diminuir esse nível de ansiedade. Então, nós citamos as neuróbicas e nós temos também os jogos cognitivos. Quer contribuir com mais alguma coisa, Dani, sobre essa questão? Do que ajuda? a boa alimentação, né? A atividade física, e é muito importante, né? E o ciclo do sono, que é igual quando você comentou, na hora que a gente está dormindo, o cérebro não tá, não, Não né? para. Ele está o tempo inteiro trabalhando, e no momento do sono, ou seja, que o organismo está em repouso, ele vai consolidar aquilo que foi aprendido. Então é muito importante, além da neuróbica, que vai levar muito oxigênio aí para o cérebro, os neurônios vão ficar todos ativos, é ter essa questão da atividade física, a boa alimentação e um bom sono. Que aí também tudo isso diminui a ansiedade, né? Com certeza. Então, ter boas relações, gente. Amizades, estar por perto de pessoas que nos fazem bem, contribui também para a saúde cerebral. Então, é um pacote. São Uhum. várias coisas que a gente precisa criar hábitos para ter um cérebro mais saudável, né? Olha aí, Juju, Joaninha entrando na sala. Beijo, Joaninha. Gente, agora mais uma coisa bacana. A última pergunta, nosso tempo é tão rápido, né? Olha aí a correria, como vai tão gente. Poxa vida. Mas agora, Dani, para a gente Hum. finalizar esse bate-papo bem bacana, eu espero que o pessoal esteja gostando aí. Qual é a importância de promover atividades com o princípio de novidade, variedade e o grau de desafio crescente? Bom, o cérebro, como a gente já falou aí desde o início, gosta de emoção, né? Ele necessita dessa parte toda para se emocionar, para conseguir se entreter. Então, nada melhor do que novos desafios. Seja escrever com a mão não dominante, né? Que foram os exemplos que a gente deu, sendo trabalhando jogos lúdicos. E aí, assim, começa com nível fácil. Aí ele fica assim, oba, tô sabendo tudo. Aos poucos, você vai dificultando o processo. Até chegar no momento aí do super difícil, que eu falo que é fácil, médio, desafiante, que eu não gosto muito da palavra difícil, não. E super desafio, né? Do super cérebro, vão colocar assim. Então, é importante proporcionar sempre novas tarefas, porque tem outra coisa, ele detesta a monotonia. Se chegar todo dia e saber que naquela aula vai ser tudo igual, vai chegar um momento que ele não vai aprender, como se ele vai de novo, né? Nossa, não tem uma novidade, né? Vai ser tudo igual. Por isso que o papel, né, do professor é tão importante, porque vai ajudar nessa mola de motivação, vai mostrar o que ele realmente precisa, né? Traçar novas estratégias para o cérebro ficar cada vez mais o quê? Ativo. Ele tem que estar atuante, ele tem que exercitar, e a gente tem que cobrar essa memória, né? Igual outra coisa que você comentou aí do GPS, da gente parar, né, de usar, tentar pensar para onde eu vou. Aham. O povo não tecnológico, números de telefone, por exemplo. A gente não sabe mais os números de telefone. Por quê? Vai lá na agenda do celular, procura o nome da pessoa e liga.
né? Então, hoje, muitos geriatras viram e falam assim: me fala aí uns 5 números de telefone que você sabe de cor. Você fala, não, não sei, não. Se souber o próprio número, já está sendo lucro, né? Eu já atendi pais que às vezes eu pergunto, né, na ficha, falo assim: qual que é o seu celular? Ah, peraí que eu vou olhar. Eu não ligo para mim, né? Pois E aí ele ficando ativo, ele percebendo que ele tem uma função, né? Eu acho que o mais importante é isso, ele perceber que ele tem uma função, perceber a sua utilidade, você diminui a questão da ansiedade, ele vai ficando cada vez mais ativo, e aí a gente vai retardando o envelhecimento também, né? Então, por Uhum. isso é tão importante deixar esse cérebro ativo, não somente em questões cognitivas, mas com as relações, com as questões socioemocionais, que a gente tem que lembrar, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui para a biologia, que nós somos seres humanos e nós vivemos em sociedade. A gente precisa do outro o tempo inteiro. Não somos um ermitão que vive lá isolado. Essa necessidade de sociedade, né, da sociabilidade, ela é importante, né? Nós somos uns seres biopsicossociais. Então, é importante tudo isso. Muito bacana, né, gente? Olha só, qual que é a conclusão que a gente tira? O nosso cérebro pode se desenvolver, basta o nosso empenho, a nossa disciplina, e realmente juntos somos mais fortes. Então, quando vocês pais ou quem está aí da área da educação percebe que essa criança tem algum desafio, essa criança está passando por uma ansiedade, o que que eu posso fazer para auxiliar esse aprendizado, esse processo, esses 3 itens que a gente acabou de citar, que é a novidade, variedade, o grau de desafio crescente, é exatamente o que vai envolver a ginástica para o cérebro. Isso vale para todo mundo, para criança, para adolescente, para adulto, para o nosso público 60 mais. Então, o nosso cérebro, uma coisa bem bacana que a gente citou nessa live, se emocionar. Então, quando ele se emociona, quando ele tem experiências novas, ele vai ficar totalmente estimulado. Porque é uma informação, olha só, a gente começa a ter uma perda cognitiva muito cedo, né? Tem estudos que mostram aí que meados de 25 anos a gente começa a ter um declínio cognitivo. E aí vem o uso de tecnologia que vai auxiliando cada vez mais esse prejuízo. Mas a gente pode buscar um equilíbrio, tanto para as nossas habilidades cognitivas, como para o socioemocional, né? Quando a gente pensa aí nesse quadro ansioso, respira. A respiração é bacana para isso também, né, Dani? Com certeza, é essencial, porque aí você vai estar exatamente o quê? Oxigenando o cérebro, né? É o Uhum. famoso pare, respire, conte até 3, né? As técnicas de meditação hoje são super importantes. Nós ocidentais estamos aprendendo, né? A questão aí da atenção plena, de perceber o ambiente que se está. Porque numa crise de ansiedade, você tem que exatamente falar assim: opa, peraí, onde é que eu estou? Né? O Sim. que está acontecendo? O que tem em minha volta? Vão respirar, eu estou seguro, está tudo tranquilo, então vamos conseguir continuar a jornada. Senão a gente entra numa, como diz, né, numa bola de neve e o negócio vai ampliando cada vez mais. Né? E aí a ansiedade ela pode me trazer aí a questão emocional, a questão física, comportamental, né? Agressividade, irritabilidade, tudo há, vamos Ah, colocar assim. E aqui o que a gente precisa fazer é acalmar. E a respiração é uma técnica. A gente já nasce respirando, então vamos aprender mais ainda, né? A importância de respirar. o aprendizado é sempre bom, né? A gente tem sempre o que aprender. E para a gente finalizar, então, infelizmente, nosso... mas para a gente finalizar, vou deixar aqui o que eu costumo falar com os meus alunos, Dani. Ah, Existem superpoderes aqui, ó. com certeza. Poder. O nosso raciocínio é um superpoder. Gente, a nossa criatividade é um super, super poder. E entre outras habilidades. E a gente pode aprimorar
cada vez mais. Aqui a gente sempre aprende juntos, a gente pode buscar aprendizado e isso vai trazer uma satisfação muito grande para o nosso cérebro, para a nossa vida num todo. Eu só tenho que te agradecer. Foi um bate-papo, passou rápido, né? Foi assim, de repente, mas é exatamente por isso, porque foi bom, né? Quando as coisas não são boas, 1 minuto é uma eternidade, É né? verdade. Eu brinco, vai para academia ficar 1 minuto num exercício Meu isométrico, Deus. É verdade. né? Então, eu te agradecer aí a equipe do Supera, né? Que tem um trabalho fantástico e estou à disposição para vocês sempre. Foi assim uma delícia conversar com vocês. Muito bom. Dani, muitíssimo obrigada, tá? Muito bom aprender com você, trocar experiências. Obrigada ao pessoal que participou. Eu vi alguns alunos aí Supera, Sandra, Joaninha, teve vários outros. Pessoal, muito obrigada, tá? A gente vai ter outras oportunidades de trocar conhecimento. E se alguém tem alguma dúvida que não deu tempo de tirar aqui nessa live, manda pra gente no nosso direct que a gente responde vocês depois com muito carinho, tá? Conhecimento tem que ser distribuído. Então, o que a Isso gente puder mesmo. contribuir com vocês, pode ter certeza que a gente vai auxiliar, tá? Então, beijo grande. Dani, muito Eu obrigada. que Até a agradeço. próxima. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau, gente. Obrigada.